Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. A gente pode falar de um cara que você defende faz tempo, tá? Eu lembro, eu tenho memória ruim, mas eu lembro que é Luiz Gustavo, que tá jogando muita bola, né? Acho que ele ainda não conquistou a confiança de todos os torcedores, mas é incrível como ele é um cara que faz o básico e a experiência dele faz ele jogar bem. Dá para ver que é muito uma questão de experiência, de leitura de jogo. E ele recebeu ali a oportunidade como titular muito por conta das lesões no meio-campo e vem dando muito conta do recado, né, Ilcinho? Fala um pouquinho, eu sei que você esperou muito por este momento. Não, eu nunca duvidei da capacidade do Luiz Gustavo. Até, ainda bem que você lembra, Priscila, porque poucas pessoas lembram. Que não, mas você defendia ele no titular. Eu sempre defendia ele com a escalação dele pela qualidade de passe e pela dinâmica de jogo que ele dá. A minha questão, mas eu não chegava a expor, era a questão da idade. Eu sei que quando a idade chega, o corpo começa a pedir ajuda. O corpo pede um tipo de ajuda, assim, um SOS. Às vezes grita, às vezes não grita. A idade cobra. Mas o Luiz Gustavo, ele aparenta estar numa das melhores condições físicas, talvez, da carreira dele. Ou ele corria muito mais e a gente não sabia. Porque o que ele está correndo, ele não só joga bem, ele corre muito. Ele participa do jogo. E principalmente agora com a lesão do Alisson, o São Paulo fica muito refém do passe do Luiz Gustavo. Então, o que é fácil de se identificar, porque todas as bolas com qualidade saem dos pés do Luiz Gustavo. E aí ele chama a atenção por isso, pela qualidade. E aí a gente tem de um lado o Luiz Gustavo, que participa muito, e do outro Bobadilha, que precisa jogar com um desfibrilador, parece, às vezes, com ele, né? Precisa dar um choque nele para ver se ele reage, porque ele não tá ruim o Bobadilha, né? Ele não é mau jogador, só que ele fica numa dependência do que os outros façam ele jogar. E ele não é proativo. Ele participa. Se quiserem, eu tô aqui. Se não, eu vou ficar aqui e tal. E eu concordo com o Senna, desde o jogo contra o Fortaleza, que o Lisieiro, ele joga alguns minutos contra o Fortaleza também, ele entra melhor que o Bobadilha. Por mais que a gente coloque os dois em comparação, talvez o Bobadilha seja um pouco mais técnico que o Lisieiro. Só que o fato do Lisieiro buscar mais o jogo, ser mais participativo, ele chama mais a atenção. E eu acho que é por isso que o Zubeldia gostou dele no primeiro momento. Ele entra nos jogos participativo, mas a gente sabe ainda que não é o Lisieiro que vai resolver o problema da criação do São Paulo. Não é o Luiz Gustavo que, com toda a qualidade dele, vai resolver o problema do São Paulo em criatividade. A gente sabe que é outras coisas, mas voltando ao foco Luiz Gustavo, cara, o Luiz joga de terno, né? Ele sabe a hora de acelerar, sabe a hora de cadenciar, tem um ótimo passe. E ontem, o segundo gol sai numa tentativa dele. Ele tá tentando, né? Tá começando a se soltar mais nesses chutes fora da área. A gente tava até comentando no pré-jogo que o fato do tá garoando, chovendo, campo molhado, a galera tinha que arriscar bastante. Então, acho que o Gustavo tira proveito disso num belo chute. No primeiro momento, achei até que foi falha do goleiro, porque ele não espalma para o lado, né? Ele espalma para frente. Mas numa outra câmera, a bola vem seca, assim, ela muda de direção muito rápido e o goleiro faz o que dá. 2-0 São Paulo, Luiz Gustavo, um dos melhores em campo. Eu acho que é isso. Se o São Paulo, com a entrada do Marcos Antônio, talvez o meio-campo ganhe um pouco mais de dinâmica. Pois é, antes de chamar o Senna também para falar um pouco sobre esse assunto, gente, olha só, a gente está com 650 pessoas assistindo a gente, e a gente acordou cedo para fazer, então faz o que eu pedi lá no começo, compartilhe o link, manda aí naquele grupo de 300 pessoas são paulinas que você tem no seu WhatsApp, que você não conhece nenhuma, mas você xinga lá a vida na hora que o São Paulo está jogando, manda lá, chama a galera para assistir a gente fala muita besteira, mas é gostoso assistir os programas do Arquibancada Tricolor. Fala sério, eu gosto aqui de apresentar e de escutar esses dois caras que entendem muito. Esses aqui não, né? Esses aqui, que entendem muito de futebol. Fala aí, Senna, tá ruim o Bobadilha atualmente, né, Senna? Ele não tá conseguindo render muito. O Zubeldia vem dando bastante minutos para ele, mas não tá conseguindo corresponder. E o Luiz Gustavo, por sua vez, conseguiu ali uma vaga de titular nesse time de fato, né? Se consolidou no meio-campo, né, Senna? Bobadilha, né? Não tá nem com balão e sem balão, né? Não tá bem, não.
Eu concordo com isso, sim, não é um mau jogador nem nada, mas assim, tá faltando um feijão ali, né? Pro cara tá ali inserido no jogo e tal. Eu falei algumas vezes e até acho que me expressei mal, porque eu falei o seguinte, falei, pô, eu não confio no Luiz Gustavo sozinho marcando ali, não é pelo Luiz Gustavo, é pela falta da ajuda do Bobadilha, porque quando o Pablo Maia ficava sozinho marcando na frente ali no time do Rogério Ceni, eu falava a mesma coisa. Falei, cara, é uma faixa muito grande para o Pablo Maia cobrir aquilo ali sozinho. E aí o cara se desgasta e se machuca. Depois que o Dorival inventa, né, o Alisson de volante, ele resolve a vida do Pablo Maia e do próprio Alisson, e a dupla encaixa certinho, né? E aí a gente encontrou o caminho, teve esse azar dos dois se lesionarem, né? Mas eu vejo a mesma coisa acontecendo com o Luiz Gustavo. Ele consegue fazer o dele, ele consegue ter uma qualidade de passe e tal, mas é uma faixa de campo muito grande para o Luiz Gustavo marcar e cuidar sozinho. Então, às vezes, acaba ficando sobrecarregado e a zaga fica no mano a mano. Isso aconteceu ontem de novo. Nos primeiros minutos de jogo, teve 2 chegadas do Goiás que foram perigosas, né? O Rafael salva uma e a outra acho que vai para fora. Então, eu acho que precisa ter esse segundo volante, mesmo que seja um cara que chegue na área, mas que saiba recompor melhor para ajudar o Luiz Gustavo. Talvez o Marcos Antônio seja esse cara. Eu confesso que eu não sei se ele faz isso, se ele tem essa característica, eu nunca vi jogar. Espero que sim. E aí teve o papo também que deu uma esquentada de novo na história do Thiago Mendes, né? De ontem para hoje. Até o Fê flagrou a chegada do Paulo Pitomeiras, né? Lá no CT, que tentaram desmentir e tal, e aí depois confirmaram que era ele mesmo. Então, o Thiago Mendes, se vier, é um cara que tem essa característica. Ele é um segundo volante que ele volta para recompor, pelo menos fazia isso, né? E eu acho que aí a gente recompõe esse meio de campo melhor. E o Luiz Gustavo precisa muito dessa ajuda. Tanto que o Lisieiro, quando entra, poucos minutos e tal, mas ele entra no gás, o outro time cansado, e ele consegue voltar, ele ajuda a marcar ali, e ele ainda sai para fazer a jogada de lançamento, ou de passe e tal. Então, eu acho que, sei lá, olhando de fora, precisa dessa peça aí que o Bobadilha não vem sendo aí, não vem conseguindo fazer, para dar uma ajustada nesse meio de campo ainda. E aí falta criação, que o Alisson ainda conseguia ajudar nisso, né? Se a gente achar esse segundo volante que consiga recompor e ainda chegar lá na frente, eu acho que o São Paulo dá uma arrumada nesse meio de campo aí e volta a ficar um pouco mais competitivo. É preocupante porque não é qualquer um que é um Alisson, né? Por incrível que pareça, já que há um tempo ninguém gostava do Alisson, hoje em dia é muito difícil achar um Alisson para chegar no São Paulo. Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!